Doutora Lucy Kerr, muito boa tarde, é um prazer ter a senhora aqui no Alerta Super. Ela que é médica, ela fica em São Paulo e está conversando conosco hoje no Alerta Super a respeito do remédio ivermectina. Quando é que a pessoa deve tomar? Se ele é um remédio profilático, se é um remédio que tem que ser tomado no início da doença, no final quando está mais grave? Como é que a pessoa deve utilizar esse remédio que, volto a frisar, pelo menos dos que eu tenho visto nos últimos tempos aí, é o que tem trazido mais resultados positivos, ou tô errado, doutora? Não, você está certíssima. Você sabe que essa sexta-feira eu tive uma live com vários prefeitos de Goiás, né? Inclusive da cidade de Goiânia, e os prefeitos escutaram as duas versões, né? O tratamento com hidroxicloroquina, zinco e azitromicina, porque ela não funciona se não for dado junto com essas outras drogas. E a ivermectina só, entendeu? E o resultado foi que no final me disseram, não, nós estamos definitivamente fechados com a ivermectina, entendeu? Batemos o martelo. E amanhã estará começando em Itajaí a maior campanha com ivermectina feita no país. Eles vão administrar para cerca de 200 mil pessoas, a grande Itajaí. Inclusive já está havendo assim outros prefeitos, além da própria cidade, que estão aderindo a essa grande profilaxia, porque o objetivo é você tratar precocemente, quando o paciente não tem ainda aquele estado grave de falta de ar, de inflamação intensa, onde as medicações aí são somente para manter a vida e esperar a reação do próprio organismo. Você dá o corticoide, você dá o antibiótico, você dá o anticoagulante, mas você sabe tão bem quanto eu que muitos pacientes não voltam dessa UTI. Certo? Então, exatamente. O negócio é não deixar entrar na UTI, é você tratar antes. E quando você olha o mapa da África, o que você vê? A África do Sul, que tem só quase brancos e não tem filariose, nem oncocercose, nem recebe a ivermectina profilaticamente, teve Covid. Não foi um absurdo, mas eles tiveram e estão tendo. Agora, você pega os países que estão recebendo anual ou bianualmente a ivermectina, eles não tiveram nada. Foi ridículo. Prognosticaram que haveria uma catástrofe na África, no continente africano, e na verdade nós tivemos, foi uma mixaria de casos. A Etiópia chegou a ser ridículo, eles montaram 50 mil locais para isolamento, 15 mil leitos de UTI, e até início de junho tinham tido 6 óbitos. Eu reparei não usaram nada de tudo isso, né? Eu reparei essa questão da África, realmente me chamou a atenção, e conversando com um médico, que inclusive vai estar conosco hoje, o Dr. Alan Max, que é um cardiologista, mais tarde está falando com ele comentou essa questão do ivermectina. Agora me diga uma coisa, doutora, qualquer pessoa pode tomar ivermectina, criança, adulto, idoso, existe alguma restrição? Então, tem um pouquinho de restrição. Crianças com menos de 5 anos que não têm ainda barreira hematoencefálica formada. Crianças com menos de 15 quilos, então não se recomenda. As mulheres grávidas, principalmente até a 12ª semana de gestação, porque nós tivemos alguns casos que a paciente acabou tendo que ingerir, porque senão ia morrer a mãe e o feto. Né? Então, mas a gente procura evitar até a 12ª semana, procuramos evitar na época da amamentação, mas se a mãe adoecer, tem que tomar. Aí é outros 500, tá bom? Porque daí é o tratamento até com baixíssimos efeitos colaterais, porque a ivermectina, quando administrada em ratas Winsters, já tem estudos que ela até reduz o número de teratogênese, de anomalias.
Então, ela só não foi testada em humanos, porque quem tem coragem de fazer teste com mulher grávida tomando e não tomando e vendo o que acontece com o feto? Ninguém faz isso. Então, por isso que na gestação, não é que ela seja contraindicada, a gente não sabe exatamente como foi que funciona e porque não foi testado. Tá? Então, essa é uma da restrição, e a outra é uma restrição que ocorre muito esporadicamente, que é o paciente que está com meningite, porque daí está rompida a barreira hematoencefálica e a droga penetra dentro do neurônio, que não é bom dar efeitos colaterais daí. Mas, de um modo geral, ela é bem tolerada. Certo. Doutora, qual é a origem da indicação da ivermectina para o combate ou prevenção do Covid-19? E aí eu já emendo perguntando para se a senhora mesmo já fez uso da ivermectina. Tá, ok. A origem veio da Monash University, na Austrália, onde uma pesquisadora com sua equipe semeou células infectadas com o vírus, o SARS-CoV-2, que é também chamado de Covid-19, e daí ela aplicou a ivermectina. E em 24 horas tinha matado 93% dos vírus, em 48 horas 100% dos vírus. Então, baseado nisso, quando foram divulgados, muitos começaram a utilizar a droga, mesmo que ela tenha sido utilizada numa dose muito maior in vitro do que nós administramos in vitro. Porém, ela tinha antecedentes. Ela tinha antecedentes de que, geralmente, em vivo, ela funciona melhor e com doses mais baixas do que in vitro nos outros muitos vírus aos quais a ivermectina consegue atuar. Ela já atuou no SARS-CoV-1, ela já atuou no HPV, ela já atuou no vírus da dengue, da chikungunya, da zika. Foi a droga milagrosa que atuou na chikungunya lá no Nordeste, né, quando foi administrada. Então, ela atuou na febre do Nilo, ou seja, ela já tem um histórico de ser uma potentíssima droga antiviral. Ela atua impedindo a entrada do vírus no núcleo da célula. O vírus não consegue se multiplicar e sobreviver por si só, ele precisa chegar no núcleo da célula, utilizar o material genético ali que vai ajudar ele na sua replicação violenta. Só que quando ele atinge o núcleo, ele também aciona um mecanismo de socorro da célula. Ela emite: estou sendo atacada, então vamos defender. E essas defesas acabam atacando o órgão, que é o que se chama de tempestade inflamatória. E ele atua potentissimamente destruindo o pulmão, dando encefalite, o cérebro, a retina, o intestino, os rins. Muita gente não sabe que atinge o rim, é muito forte. 1 de cada 4 pacientes que têm Covid na fase 3 têm insuficiência renal e precisam até de passar por diálise. Em alguns casos não saem. Eles não morrem da insuficiência respiratória, mas morrem da insuficiência renal. Então, nós não podemos permitir que o paciente chegue nesta fase. Não podemos. Nós temos que cortar esse processo na fase inicial. Então, o prefeito Volney de Itajaí, que também é médico, ele teve uma compreensão perfeita de tudo que nós explicamos. Ai, como é bom quando a gente tem médico comandando a saúde. É outros 500, entendeu? Como está fazendo falta um ministro da saúde médico nesse país, entendeu? Para a gente poder conversar e a gente se entender. Então, o Dr. Volney vai começar essa distribuição maciça. Ele já está hoje nas suas mãos com 1 milhão de doses de ivermectina. E está sendo feita campanha pela rádio, pela TV e até por aparelhos de som. Ou seja, ele vai fazer a profilaxia, ele não quer que o paciente interne, ele não quer que o paciente entre na fase 3, ele vai bloquear
a doença quando está na fase de replicação viral. Eu tenho certeza que ele será muito bem sucedido, porque eu já conheço os resultados de Trinidad, que fez isso. Eles estão com 0 de mortes. Doutora Lucy, eu perguntei à senhora se a senhora já fez o uso, e aí eu pergunto juntamente novamente isso, qual a dosagem para quem não tem sintomas na profilaxia? Como é que funciona? O comprimido, se eu não me engano, são 6 miligramas, né? 6 miligramas. Basicamente, a dose é de 1 comprimido por cada 30 quilos de peso, entendeu? 30 quilos de quilo. Então vamos, por exemplo, aqui. Eu tenho 120 quilos. Eu tomo 4 comprimidos? Você já está passando para o quinto, hein? Quinto. Eu menti, eu tenho 125 na verdade. Eu tomo 5 comprimidos de uma vez só? 5 comprimidos de uma vez só, 2 dias consecutivos e repete com 15 dias. Isso eu tomo 5 num dia, pandemia. 5 no dia seguinte e depois de 15 dias eu repito de novo, mais 5 num dia e 5 no dia seguinte. Isso mesmo. E veja bem, a ivermectina, ela é uma droga, ela é rapidamente absorvida, daí ela passa, inclusive, pelo que se chama circulação portal no fígado, e daí ela é eliminada pela bilis, entendeu? E sai pelo intestino, sem ser metabolizada praticamente nada. Tem, assim, mínima percentual que vai ser metabolizada no fígado. Ao não ser metabolizada no fígado, ela é tolerada por uma imensa quantidade de pacientes que estão tomando medicações por outros motivos, mas cujo metabolismo é no fígado, que poderia haver interferência. Então, nada disso acontece com a ivermectina. Então, paciente cardíaco pode? Pode. Paciente que está tomando droga para o sistema nervoso? Pode. Pode. Paciente com insuficiência renal? Pode. Insuficiência hepática? Pode. Está entendendo? Então, é uma coisa maravilhosa. Ela tem uma amplitude. Somente para quem tem menos de 5 anos, quem tem menos de 15 quilos, ou mulheres grávidas, né? Ou com meningite. Isso mesmo. E meningite. Certo. É pouquíssima restrição. Ô, doutora, aí em Belo Horizonte, já está em falta nas farmácias de ivermectina. Você pode chegar e comprar sem receita ou tem que ter uma receita? Quando tiver, você pode chegar e comprar dessa forma que a senhora falou, para cada 30 quilos um comprimido, tomar 2 dias subsequentes, em doses, né? 2, 3 ou 4 ou 5 no meu caso, e depois de 15 dias repetir, não é isso? Isso mesmo. É o seguinte, antigamente, antes da pandemia, e quando se encontrava facilmente ivermectina nas farmácias, né? Tudo bem. Mas agora, se você não tem uma receitinha médica, tá difícil, viu? Eu estou sabendo através dos pacientes. Entendeu? E pode ser feito manipulado esse remédio? Porque pode. Mas houve uma corrida para a ivermectina, entendeu? Porque as pessoas, não é somente o que eu digo, porque o médico, na sexta-feira, que defendeu a hidroxicloroquina, ele defendeu com ótimos argumentos. A diferença entre meus argumentos em favor da ivermectina é que tem muitas pessoas que usaram e que viram que funcionaram. Muitas pessoas. Entendeu? Então, doutora, isso fala por si. O que me preocupa muito em relação a essas descobertas seria o seguinte, não sei se a senhora vai concordar comigo. A senhora não acredita que pode haver uma certa negligência, entre aspas, de quem já tomou o remédio achando que a partir de agora está imune? Eu não estou recomendando isso, não. Tá entendendo? Continue se lavando as mãos, usando a sua máscara, fazendo as coisas certas de higiene, tirando seu sapato ao entrar em casa. Veja bem, tudo depende de uma carga viral, né? Entende? Você tem que diminuir a carga viral que você recebe, e para isso você precisa continuar tomando cuidado, né? Mas, indiscutivelmente, que nós temos uma barreira humana, que estamos começando a criar com tantas pessoas ingerindo a ivermectina neste país, com certeza estamos, entendeu? E é a barreira que tem na África e na Austrália.
Sim, essa da Austrália e da África, principalmente da África, me chamou muito a atenção. Doutora, na semana que vem, eu devo estar com o presidente Jair Bolsonaro fazendo uma entrevista com ele. Nós estamos sem ministro da Saúde já há 53 dias, se não me falha a memória, 52. Eu posso indicar seu nome para ele, doutora? Ai, minha nossa, vida do céu. É? Bom, indicar pode até indicar, mas veja bem, eu sou uma pessoa muito certa, sou muito correta, e quando eu tomar uma decisão na saúde, vai ser pela medicina, tá entendendo? Nunca política. Sim, claro. E isso pode ser um conflito muito sério, tá? Eu vou pela ciência, isso é certo. É o que deveria ter sido feito desde o início, né, doutora? A senhora citou no início aí que conversou com o prefeito de Itajaí, no Goiás, que é médico, maravilha. E que conversar com o médico é diferente, né? Diferente. Eles entendem, a linguagem é a mesma, entendeu? Eles entendem, e o médico verdadeiro, ele é compassivo, entende? Ele tem essa coisa, aquele instinto de curar muito forte, arraigado dentro de si. E isso eu vi muito nitidamente no Dr. Volney. E isso ajudou muito a gente a tomar todas as providências, e ele está fazendo um trabalho espetacular. E ainda por cima entusiasmando outros colegas prefeitos a fazerem o mesmo. Nós vamos ter certeza que no instantinho está lá do cuidado lá. Nós vamos ter um resultado mais significativo, falando de Itajaí, que é uma cidade grande, dentro de uns 15 ou 20 dias, correto? Que vai ser o tempo do pessoal ter tomado ivermectina. A partir desse momento, a senhora acredita que aí sim pode ser expandido isso para todo o país, porque as pessoas vão ver, poxa, deu certo lá tá zero o caso, vamos todo mundo partir para isso? É o meu sonho, é o que eu gostaria que tivesse sendo feito, para a gente voltar à vida normal. Sim. Entendeu? Vamos deixar a doença de lado, vamos tocar a economia, vamos tocar nossas vidas, vamos voltar aos empregos e as coisas vão funcionar normalmente. Realmente esse é o grande sonho que eu tenho. Quem já teve o Covid precisa tomar ivermectina também ou não é necessário? Essa é uma parte que está questionada. Por quê? Tem um trabalho que saiu a questão de 2 semanas no Nature dos chineses, porque você sabe que desde o começo nós temos casos de recidiva do Covid, né? Então, desde a época da China, o paciente tinha alta, daqui a pouco estava de novo com a doença. E a dúvida recidivou, porque a doença não foi embora completamente, como acontece na malária, que o plasmodium recolhe-se no fígado, recolhe no baço, daqui a pouco vem nova crise quando ele volta a circular e a pessoa vai se debilitando progressivamente. Esse sistema poderia ser o do Covid, porque ele é muito comparado com a malária, porque ele é mais uma doença hematológica do que uma doença realmente gripal, que não é para nada. Pois bem, a outra possibilidade é o indivíduo não ter feito a sua imunidade de acordo, não ter feito a secreção do IgG, que é a imunidade definitiva com anticorpos, e se reinfectou. Bom, segundo esse estudo que foi publicado, é a segunda hipótese verdadeira. Existem muitos pacientes que não secretam IgG na quantidade suficiente e voltam a se reinfectar. Então, de acordo com desse estudo, então nós teríamos necessidade de manter a profilaxia, mesmo nos pacientes que já tiveram, mas que não secretaram IgG suficientemente. E o pior é que eles detectaram o seguinte: 3 meses depois da infecção, o IgG vai sumindo, desaparece. Agora, tem um outro estudo que saiu ainda mais recente, que fala que tem uma célula T que pode funcionar como vamos dizer, uma imunidade, etc.
O grande problema desse estudo é que ele não explica os casos que estão pegando Covid de novo. Então, ele não foi revisado por pares, né? E revisado é quando outros cientistas olham o trabalho para a revista antes de publicar, ele está numa pré-publicação. E agora, se para mim o estudo não explica os casos que estão se reinfectando, como o doutor Daniel Tanaka, lá de Parintins, no Amazônia, ele teve início de março, quando foi final de maio, ele estava de novo com Covid. Ora, e não é o primeiro caso, são muitos casos que estão acontecendo isso. Eu me lembro logo no início, teve um caso no Japão. Teve caso na China, teve um monte de casos. Então, o mais garantido é a pessoa tomar até passar a epidemia. Não custa, né? Vamos fazer é tão barata. Ô, doutora, mas me diga uma coisa, voltando a forma de se tomar, eu tomo 2 dias seguidos, dependendo do peso da pessoa, a cada 30 quilos um comprimido de 6 miligramas, tal, 2 dias seguidos, depois eu repito com 15 dias. Quando é que eu vou precisar tomar de novo? De novo a cada 15 dias, né? Até terminar. Sempre a cada 15 dias. Meses. Isso mesmo, a gente vai repetindo a cada 15 dias até completar 3 meses, que é o cálculo que eu tenho, e nós vamos conseguir controlar essa pandemia aqui no Brasil. Doutora Lucy, queria agradecer sua presença aqui, parabenizar a senhora pelo seu trabalho, por essa luta, e confesso à senhora, tô torcendo, não pela senhora, mas pelo Brasil, pelo mundo, porque se a gente conseguir sair dessa com ivermectina, o Nobel da Saúde tem que ir para a senhora, viu? Pode ter certeza disso, porque a senhora é um trabalho que a senhora vem fazendo brilhante realmente, e eu já pedi à nossa produtora Sandra para conversar com a senhora depois, pegar o contato do prefeito de Itajaí, que eu quero conversar com ele amanhã no programa, tá bom? Perfeito. Amanhã vai ser o dia do lançamento da campanha. Pode ser que seja meio tumultuado, mas eu lhe dou, tá? Tá certo. A Sandra vai falar com a senhora. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho com a Rádio Super. E acabando essa pandemia, eu quero receber a senhora nos estúdios da Rádio Super com um pão de queijo e um cafezinho. Tá bom, então. Bem mineiro mesmo, né? Que ótimo. Obrigado, doutora. Tenha uma boa tarde, uma excelente semana. Para você também. Não somos monetizados pelo YouTube. O que fazemos é por acreditar no governo Bolsonaro. Uma forma de nos ajudar é inscrevendo-se no canal e curtindo e compartilhando o vídeo. Vamos reverberar a nossa voz. E obrigado. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.